é para as pessoas que entram numa espiral quando a pessoa não responde à mensagem. Vou partilhar um bocadinho da minha experiência, porque acho que também é relevante. Será que é hoje que ele vai acabar comigo? O corpo vai interpretar isso como uma ameaça. Saber de onde é que as coisas vêm dá-nos poder para fazer diferente. E tem a ver comigo e com o meu passado. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos fazer alguma coisa diferente no presente. Tu tinhas uma vida antes desta pessoa e tens de continuar a ter uma vida. As mensagens não permitem que tu conheças uma pessoa, porque só assim é que nós conseguimos expandir a nossa janela de tolerância. Mas quando é que eu sei que é uma coisa que vale a pena falar? Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Então, mais um episódio, aqui estamos. Não vou fazer assim uma grande introdução, porque não tenho muita coisa para acrescentar. Só o facto de hoje eu estar pela primeira vez a gravar de manhã. Eu geralmente gravo sempre à tarde, mas o que eu sinto é que eu à tarde, não sei porquê, acho que é o fenómeno depois do almoço, eu perco a minha energia toda. Portanto, hoje decidi experimentar gravar de manhã, a ver como é que corre, como é que é a fluidez, como é que eu me sinto, porque é isso, eu sou uma pessoa muito matinal e muito madrugadora, eu tenho acordado por volta das 7, 6h30 às vezes, e eu gosto de acordar cedo, gosto de ser produtiva de manhã, é quando eu tenho mais energia, portanto, não sei porque é que estou a dizer isto, mas pronto, vamos começar com este 7º episódio, que é sobre, ou melhor, em que eu vou explicar e vou partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a minha experiência e o que é que eu faço para não deixar a ansiedade mandar nos meus relacionamentos. E portanto, este episódio, como poderão estar a imaginar, é muito dirigido e direcionado às pessoas com vinculação ansiosa. Portanto, é para as pessoas que entram numa espiral quando a pessoa não responde à mensagem, para as pessoas que não conseguem dormir quando o parceiro ou parceira vai sair à noite, para as pessoas que não conseguem quase comer, respirar, nada, quando não têm a segurança da outra pessoa, para as pessoas que precisam de reassurance constante. Estamos bem? O que é que eu fiz? Diz-me alguma coisa? Responde. E no fundo é para as pessoas cujo bem-estar e segurança depende de outra pessoa. Vou começar por dizer que se fazes alguma destas coisas ou se sentes alguma destas coisas, não há nada de errado contigo e sem dúvida não estás sozinha. Não escolheste ter este estilo de vinculação, não escolheste ter este padrão de relacionamento, não foste tu que escolheste estar nesta situação. Eu certamente sei porque eu não escolhi. E I've been struggling com vinculação ansiosa há muito tempo e só mais recentemente, eu vou falar disto um bocadinho mais à frente, é que comecei a perceber efetivamente de onde é que estas coisas vinham, porque eu sempre estive em dinâmicas e relacionamentos e situationships com esta postura e com esta ansiedade e eu não percebia de onde é que as coisas vinham. Portanto, reforço sempre esta ideia de que não há nada de errado contigo, não tens problema nenhum, não és demasiado, não és insuficiente, aliás, és suficiente e, acima de tudo, esta ideia de que não escolheste, ok? Tu não escolheste ser assim, mas de facto há formas, que eu vou partilhar, de fazer diferente. E aqui entra a parte da escolha, ou seja, nós não escolhemos ser desta forma, eu não escolhi ter um vínculo ansioso, mas posso escolher agora como é que vou agir perante certas dinâmicas e perante certos relacionamentos. Portanto, vou partilhar um bocadinho da minha experiência, porque acho que também é relevante e pode ser útil para quem está desse lado não se sentir tão sozinho. Eu também gosto sempre de dizer esta questão de não estás sozinha ou sozinho, porque não estás mesmo. E, portanto, falar da minha experiência e partilhar coisas que eu fiz pode ajudar alguém desse lado a sentir-se menos sozinho. Ok, estou a ser redundante, vamos avançar. Então, eu entrei nesta jornada de healing, a minha vinculação ansiosa, no final de 2024, portanto, há 1 ano e meio mais ou menos. E antes disso, eu de facto não percebia de onde é que vinham os meus comportamentos. Eu tive aqui um pico da minha ansiedade em relacionamentos no ano 2022, portanto, eu conheci uma pessoa no final de 2021 e tivemos uns meses juntos, portanto, arrastou-se até março, abril de 2022 e isto foi o meu pico de ansiedade. Eu sinto que, olhando para trás, em retrospectiva, eu nunca estive com tanta ansiedade, seja na vida no geral, seja aqui direcionado nos relacionamentos. Portanto, isto foi o auge da minha vinculação ansiosa. Eu manifestei todos os comportamentos de protesto, eu fazia tudo e mais alguma coisa e eu, no fundo, ou seja, a forma como eu estava a apresentar-me nesta relação especificamente prejudicava-me muito. Ou seja, a minha ansiedade, a minha urgência era tanta que eu não dormia bem,
Eu que cheguei a ter problemas de estômago, eu ficava semanas sem conseguir comer porque a ansiedade era tanta e depois isto liberta hormonas como o cortisol que em excesso acabam por ser tóxicas para o nosso corpo e afetam-me o estômago. Portanto, no geral, eu estava muito infeliz. Lembro-me de acordar todos os dias com uma urgência, um sentimento e um pensamento de será que é hoje que ele vai acabar comigo? Lembro-me de estar em época de exames na altura na faculdade e não conseguir focar-me no estudo ou no que quer que seja, sem a pessoa me responder ou sem a pessoa me dizer bom dia. Lembro-me de acordar e não ter um bom dia e de entrar num pânico total e assumir logo o pior. Portanto, lembro-me de um dos comportamentos de protesto mais comum e mais típico, esta ideia de ameaçar acabar a relação para ver se a pessoa se importa. Eu devo ter feito esta ameaça de acabar a relação umas 3 vezes. A primeira, a pessoa ficou do género, não, ok, vamos falar. À segunda foi tipo, pá, Mafalda, já não vai dar. À terceira já era ele a dizer, ok, acabámos. E eu, não, meu Deus. E eu a ligar, feita louca. Ok, atenção, quando eu digo louca, não é no sentido pejorativo de estamos malucas e sem vinculação ansiosa não estás louca e não estás maluca. Mas pronto, aqui vou usar neste contexto um bocadinho mais leve, ok? Não interpretem estas palavras à letra mesmo. Pronto, ligar à pessoa num histerismo de não, mas eu vou aí, temos de resolver e ele lá ter. Portanto, toda esta dinâmica que vinha no fundo de uma ansiedade muito, muito profunda e que lá está, a pior parte, aquilo que eu me lembro de sentir pior era não perceber porque é que eu era assim. Ou seja, eu comecei a desenvolver este pensamento de eu tenho algo de errado, porque é que eu sou assim e mais nenhuma amiga minha é. Porque eu lembro-me depois de desabafar certas coisas com amigas e elas não percebiam. Ou seja, elas diziam, mas está tudo bem, ou seja, ele foi ter contigo, ele fez não sei o quê, e eu não me sentia bem. Ou seja, eu lembro-me que nesta altura, passado uns meses, ou passado uns anos, já não sei, quando eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, um dos primeiros vídeos que eu fiz, que entretanto já arquivei, era coisas que eu tinha aprendido em relacionamentos. E uma das coisas que eu disse, eu na altura dizia e não percebia, mas era esta questão de a relação pode estar bem, mas tu podes não estar bem na relação. Esta frase continua a ser verdade, do meu ponto de vista. A relação, ou seja, a relação para as pessoas de fora pode estar bem, que era o que eu sentia com as minhas amigas. Elas diziam-me, não, mas olha, ele foi ter contigo, ele fez não sei o quê, ele não. Mas eu não me sentia bem. E eu não compreendia na altura, nem quando partilhei esta ideia nas redes sociais, eu não compreendia na altura o que era eu não estar bem na relação. Ou seja, no fundo era as minhas necessidades emocionais não estavam a ser satisfeitas. Porque nesta altura eu também ainda não tinha skills para comunicar. Ou seja, eu não sabia comunicar, eu guardava tudo e depois chegava a alguma ocasião e eu explodia. Portanto, eu não tinha capacidades, eu não tinha estas estratégias para comunicar de uma forma eficaz e clara e que fosse benéfica para mim. Ou seja, eu simplesmente guardava, encolhia-me, que é algo que as pessoas com vinculação ansiosa fazem muito, encolhia-me, não dizia nada, esperava, ok, o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai dizer, tudo isto para não ser abandonada. E isto é uma coisa que eu também gosto muito de dizer, que é, pessoas com vinculação ansiosa acabam por se auto-abandonar só para não serem abandonadas. Portanto, no fundo era eu que estava a perpetuar esta dinâmica, era eu que estava a abandonar-me a mim própria, era eu que estava a comunicar a mim própria, tu não és suficiente, aquela pessoa é mais importante. Ou seja, o facto de eu não ser capaz de comunicar o que eu estava a sentir ou dizer, olha, não gostei disto ou daquilo ou daquela, era no fundo eu a comunicar a mim própria, isso não interessa. Ou seja, as suas necessidades emocionais estão em segundo plano, o que interessa é aquela pessoa, colocava a pessoa no pedestal, o que é que ele quer fazer, onde é que ele quer ir, nunca era eu. Pronto, e eu não tinha estas capacidades de comunicar, eu não sabia comunicar de uma forma, lá está, eficaz e clara. E, portanto, quando surgia algum trigger, não é? Quando a pessoa não me respondia e eu via que ele estava online, portanto, toda esta dinâmica, eu explodia. Pronto, eu sentia o meu corpo a ferver. Eu, na altura, não sabia que isto era tudo, aqui esta questão fisiológica de um sistema nervoso desregulado. E, portanto, entrar nesta jornada foi difícil, mas foi muito importante para mim, porque me fez ver as coisas de uma perspectiva diferente. E, portanto, passando aqui para as dicas práticas e para coisas que eu implementei na minha vida, que eu aconselho às pessoas para, lá está, eu não gosto de usar a palavra melhorar, porque isto parece que nós temos algo de errado e não é verdade, mas a verdade é que a vinculação ansiosa e todo este comportamento ansioso em relacionamentos é altamente prejudicial, pelo menos para mim. Ou seja, eu
Quando percebi, eu não gosto de ser assim, eu não gosto de estar num estado de urgência quando a pessoa não me responde, eu não gosto de ficar na cama a chorar quando a pessoa não me responde, eu não gosto de ficar irritada ou incomodada ou altamente ativada quando a pessoa simplesmente me diz, olha, não posso estar contigo hoje, estamos amanhã. Portanto, quando eu percebi, eu não gosto de ser assim e há alguma coisa aqui, e por isso é que eu digo esta ideia do melhorar. O melhorar, novamente, reforço, não tem a ver com haver algo fundamentally errado com a pessoa, comigo, contigo. Tem a ver com uma forma mais equilibrada e, digamos, saudável para viver uma dinâmica amorosa. Uma ou várias, ou a vida no geral. Portanto, a primeira dica, e que foi aquilo que eu fiz e que é o início para tudo, é efetivamente ter autoconhecimento. É começar a perceber de onde é que estas coisas vêm. E eu tenho vários episódios sobre isto, esta questão de onde é que surge a vinculação ansiosa, portanto, os cuidadores que nem sempre estavam presentes ou disponíveis do ponto de vista emocional, cuidadores que eram inconsistentes, eram ambivalentes, portanto, isso faz com que em criança e depois em adultos nós sejamos hipervigilantes a tudo. Portanto, qualquer alteração percebida na dinâmica, a pessoa com vinculação ansiosa vai interpretar como uma ameaça. Seja menos um ponto de exclamação, menos um emoji, a falta de uma mensagem de bom dia. Portanto, o corpo vai interpretar isso como uma ameaça à ligação. E, portanto, perceber onde é que as coisas vêm. Há vários livros sobre isto. O primeiro livro que eu li sobre os estilos de vinculação foi especificamente sobre a vinculação ansiosa, chama-se Anxiously Attached, é uma versão que só existe em inglês, mas recomendo também muito o livro Ligados, que eu estou sempre a recomendar, portanto, para começar a perceber, no geral, estilos de vinculação é um bom livro. Mais especificamente para a vinculação ansiosa, eu recomendo o Anxiously Attached, mas é um livro um bocadinho mais complicado, eu diria, ou seja, acho que não é um livro tão acessível para pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento sobre a teoria da vinculação. Portanto, numa primeira instância, recomendo o livro Ligados e depois de já ter algum conhecimento ou de ouvirem o meu podcast, ler então o Anxiously Attached. Portanto, perceber de onde é que as coisas vêm. Porquê é que isto é importante, do meu ponto de vista? Porque quando nós percebemos que a minha reação fisiológica e emocional, a minha desregulação emocional à falta de uma mensagem vem de uma ferida mais antiga que foi da minha mãe ou do meu pai ou do cuidador que seja, isso dá-nos poder. Pelo menos eu falo por mim, quando eu comecei a perceber, uau, eu não estou neste estado por causa do Ricardo, digamos, mas sim porque isto leva-me a sítios complicados da minha infância, ok, então o Ricardo não é assim tão importante. E aqui nós conseguimos começar a tirar a pessoa do pedestal. Portanto, saber de onde é que as coisas vêm dá-nos poder para fazer diferente e dá-nos aqui a possibilidade de escolha, ou seja, de escolher, parar, pensar, refletir de onde é que as coisas vêm. E uma coisa que eu gosto também muito de dizer, que eu também já vi, e está muito inspirado nesta ideia do Gabor Maté. Vou sempre falar do Gabor Maté, ok? Desta ideia de quando nós somos triggered e se toca numa ferida, nós não agimos consoante a idade que temos agora, agimos consoante a idade em que essa ferida foi formada. E, portanto, em certos momentos, quando nós estamos altamente desreguladas porque o Ricardo não mandou mensagem, eu gosto de pensar que idade é que eu sinto que eu tenho. Porque naquele momento, e nos momentos em que eu já tive de desregulação emocional altamente ativada à espera de uma mensagem ou do bom dia ou de uma chamada, eu não me sentia uma Mafalda de 26 anos que tem um mestrado, que começou um podcast, que está a organizar a vida profissional. Não. Eu sentia-me uma Mafalda mais novinha, que estava com medo de ser abandonada. E isto é importante. Portanto, este momento de reflexão, perceber de onde é que as coisas vêm, dá-nos efetivamente este poder e esta... Eu gosto de dizer poder porque eu, de facto, quando eu comecei a perceber, eu senti-me poderosa. Eu pensei, ok, eu já sei de onde é que as coisas vêm. Isto não tem a ver com o Ricardo, com o Manel, com o João, com o Francisco, não tem. Tem a ver comigo e com o meu passado. E nós não podemos mudar o passado, mas podemos fazer alguma coisa diferente no presente. E é aqui que ter autoconhecimento entra e é super importante. Uma outra dica que eu comecei a implementar mais tarde, mas que também faz muito sentido, tem a ver com não organizar a vida em torno da pessoa. E isto está relacionado com não colocar a pessoa num pedestal. Ou seja, isto pode ser aplicado para quem já está numa relação ou para quem está numa dinâmica inicial e numas primeiras fases de uma relação. Aqui a ideia é, tu tinhas uma vida antes desta pessoa e tens de continuar a ter uma vida. E isto passa muito por, se esta pessoa te diz que só pode combinar na sexta-feira, mas tu, sexta-feira, já tens planos com amigas, não te atrevas, ok? Não faças isso, não desmarques os teus planos com amigas para estar com a pessoa.
Porque dessa forma vais estar a comunicar de forma muito inconsciente a ti própria e ao outro de que ele é mais importante do que tu. De que aquela pessoa que acabou de entrar na tua vida e que tu acabaste de conhecer há 3 minutos, do nada já tem um papel tão importante que tu desmarcas os teus planos e cancelas a tua vida para estar com aquela pessoa. Isto já me aconteceu, vou-vos dar um exemplo meu, de uma altura em que eu estava a conhecer um rapaz, uma fase inicial, pronto, e há um dia em que nós combinámos, já não sei lá, uma quarta-feira, combinámos ao final do dia, e nisto eu organizei o meu dia em torno daquela pessoa. Eu pensei, isto era verão, portanto, olha, se calhar não vou ao café com os meus amigos, estavam a combinar ir ao café, porque assim tomo bem ao final do dia, vou cheirosa, portanto, organizei o meu dia em torno desta pessoa. Chega às 7 da tarde, já eu estava de banho tomado em casa, não é? À espera só para jantar, e esta pessoa liga-me a dizer: olha, tudo bem, vou desmarcar. Podemos passar para amanhã. E quando eu vos digo que a desilusão, ou seja, nunca é agradável passar por uma experiência em que a pessoa desmarca. Nunca é. Mas não tem que ser o fim do mundo. E na altura, para mim, a desilusão foi muito maior, ou seja, o impacto que aquela desmarcação teve em mim foi muito maior porque eu, de facto, organizei e orientei o meu dia inteiro à volta daquela pessoa. Ou seja, eu dei por mim, eu estava em casa e pensei, fogo, eu não fiz nada. Eu não fui ter com os meus amigos, eu agora vou só ficar em casa. E isto, para mim, foi do género, foi um abre-olhos. Eu pensei, não, isto não pode acontecer. Eu tenho uma vida e tenho de continuar a ter antes desta pessoa. Ou melhor, tinha uma vida antes de conhecer esta pessoa e tenho de continuar a ter. Portanto, este exemplo para mim, pessoal, foi um abre-olhos, porque eu não quero passar por isso. E se a pessoa efetivamente me tivesse desmarcado e eu já estava no café, o impacto teria sido outro, eu tenho a certeza. O impacto teria sido, olha, ok, tudo bem, eu também, entretanto, vim ao café, combinamos amanhã ou depois de amanhã, certo? E atenção, não foi aquela pessoa que fez algo de errado, porque, vamos ser sinceras também, desmarcar acontece. Imprevistos acontecem, muita coisa pode acontecer e não é para uma pessoa desmarcar que tem falta de interesse. Fica aqui também esta dica e esta nota de que pessoas com vinculação ansiosa tendem a interpretar uma desmarcação, ou uma, neste caso, remarcação, não é? Reagendar aqui o date, tendem a interpretar este acontecimento como uma rejeição pessoal. Não é verdade, ok? Esta pessoa claramente ligou-me a dizer que teve um imprevisto e que não conseguia, mas imediatamente sugere o dia seguinte. Isto não significa nada. Pronto. Portanto, fica aqui esta nota: desmarcar, remarcar, não é uma rejeição pessoal. Vinculação ansiosa vai interpretar isso como tal, mas não é verdade. Portanto, fazer este exercício mental. Uma outra dica que eu adoro e é uma personal favorite é no início, isto é aplicado ao início de um relacionamento, evitar as mensagens. E eu sei que na nossa geração isto pode ser altamente desafiante, porque nós vivemos agarrados ao telemóvel, nós vivemos no Instagram, no TikTok, nas mensagens, no WhatsApp, em todo lado, mas eu gosto muito de dizer isto: as mensagens não têm intuação. As mensagens não têm tom, as mensagens não permitem que tu conheças uma pessoa. Portanto, entrar numa dinâmica, e eu falo por mim, que já tenho 26 anos, ou seja, se calhar quando eu tinha 14 a moda era falar por mensagens, mas em adulta eu não quero conhecer uma pessoa por mensagens, eu não quero estar às mensagens, o que é que fazes, o que é que não sei o quê, qual é o teu filme favorito, olha, gostas... Eu acho super importante quando nós queremos, neste caso, no meu caso, procurar uma relação séria, queremos conhecer uma pessoa, é essencial e é importante que a conheçamos pessoalmente, porque lá está, as mensagens não têm tom, as mensagens não têm uma intuação, tu não consegues realmente conhecer aquela pessoa por mensagens. E não é por perguntares o filme favorito, ou onde é que já foi de viagem, ou se tem gatos ou cães, que a estás a conhecer. Pessoalmente, cara a cara, há uma diferença enorme. E isto aplica-se a tudo, não é? Ou seja, mesmo quando estás a falar com uma amiga por mensagens, alguma coisa pode ser mal interpretada, mas se calhar pessoalmente não seria. Portanto, esta ideia da interação cara a cara, eu vou sempre priorizar esta interação. Não estou a dizer que não falo por mensagens, mas falo o mínimo. Falo o mínimo para combinar. Falo o mínimo para dizer, olha, combinamos na quinta-feira a esta hora. Pronto. E isto é ok. Isto é um conselho que cada um, se quiser, segue, mas a comunicação por mensagens eu acho que limita muito aquilo que é uma relação interpessoal dos seres humanos. Portanto, nós somos seres sociais e é tão importante a parte da dinâmica de, sei lá, nem que seja ler expressões faciais, ver a pessoa, a postura corporal, o que é que isto quer dizer, qual é que é a intuação, qual é que é o tom. Portanto, muito importante. E aqui outra questão, porque é que também se deve
entre aspas, não é? Eu não vou obrigar ninguém. Mas porque é que eu pessoalmente evito mensagens no início de uma relação? Porque eu já me conheço. E tu que tens vinculação ansiosa, se calhar também já te conheces, já sabes que se o José não te disser nada até o meio-dia, tu vais entrar em parafuso e não vais comer, e não vais dormir, e não vais conseguir estudar, e não vais conseguir trabalhar. Portanto, poupar um bocadinho esse sofrimento. Não mandar mensagens não é sinónimo de fraqueza, é assumir que para qualquer pessoa, neste caso pessoas com vinculação ansiosa, pode ser um desafio acrescido. E porque as mensagens, eu já falei disto noutros episódios também, tem aqui esta questão do vício, não é? O sistema de recompensa. Nós libertamos dopamina quando estamos à espera de uma mensagem, depois quando a mensagem chega, a dopamina cai. E isto é um ciclo, isto vicia. Portanto, estás sempre ali agarrado ao telefone, à espera que a pessoa responda, à espera que a notificação seja dele, depois quando não é ele. E é esta dinâmica. É evitar isto. Eu pessoalmente falo por mim, eu não gosto. Eu não gosto de estar sempre que o telefone toca a pensar, será que é o Zé? Não, não é. Pronto, lá vou eu ficar à espera mais tempo. Portanto, não há nada de errado e não há fraqueza nenhuma em admitir mensagens para mim no início não funcionam. Está tudo certo. Se a outra pessoa não conseguir também respeitar isto, isso é um problema dele ou dela. Portanto, mensagens, ok? Este tópico de evitar mensagens, não é? Não vou obrigar ninguém a fazer isto, mas se me perguntarem pessoalmente, ajudou-me bastante. Ajudou-me bastante e há de facto homens que são super ok com isso. Há de facto homens que, há uns que podem questionar, mas não falas por mensagens? Falo o suficiente. Claro que se a dinâmica evoluir, claro, obviamente, que vou entrar no bom dia, olha, estou a fazer isto, mas isso já é mais à frente. Numa fase inicial, vamos meter na cabeça que conhecer uma pessoa por mensagens não é o mesmo que conhecer uma pessoa cara a cara. Portanto, fica aqui. Ok, uma outra dica, e esta eu acho que já é mais importante e já envolve aqui umas dinâmicas diferentes, que tem a ver com lidar com o desconforto, ou seja, lidar com a incerteza de não saber. Naquele momento em que sentes o corpo a ferver, a urgência de mandar mensagem, a urgência de perguntar estamos bem, fiz alguma coisa, de ligar à pessoa, portanto, esse sentimento de urgência é sinónimo de um sistema nervoso que está desregulado. Pronto, lidar com esse desconforto, não mandar a mensagem, dizer mesmo, não, eu vou lidar com este desconforto, eu vou ficar aqui, aguentar isto e não vou mandar a mensagem. E vou lidar com a incerteza de não saber se aconteceu alguma coisa. Porque só assim é que nós conseguimos expandir a nossa janela de tolerância e caminhar naquilo que é ideal, um estilo de vinculação mais seguro. No sentido em que aqui o importante é não agir perante a ansiedade. Ou seja, não é deixar de a ter, porque isso é muito difícil, obviamente, mas é não agir perante ela. Portanto, quando aquele impulso, aquela urgência, aquela vozinha te disser não, mas manda a mensagem, mas passa-se alguma coisa e ele vai dar ghost e não sei o que mais, é não agir sobre isso. É sentar nesse desconforto e lidar. E aqui passo a explicar estas várias estratégias de regulação emocional, que era aqui outro ponto que eu tinha, mas interliga-se com este. Portanto, neste momento em que estamos altamente desreguladas, não mandar a mensagem ajuda-nos. Porque, voltando um bocadinho atrás, quando nós estamos assim e a nossa ansiedade está a gritar, a dizer manda a mensagem, vais ser abandonada, e se nós cedermos a essa ansiedade, nós vamos estar a reforçar isso. Nós vamos estar a dizer, pois já, é melhor, não dá, eu tenho mesmo de mandar. E mandamos, e a pessoa diz, sim, está tudo bem. Ou seja, nós não estamos a conseguir encontrar em nós a segurança necessária. Não estamos a conseguir ser nós a regular-nos emocionalmente. Estamos a pedir que seja o outro a fazê-lo. Quando tu dizes, estamos bem, e outra pessoa te diz que sim, e tu consegues respirar, isso é outra pessoa que te está a dar a segurança. Ou seja, a cura, entre aspas, da vinculação ansiosa é nós sermos capazes de sermos nós a dar-nos essa segurança. Portanto, estratégias de regulação emocional para esses momentos altamente disruptivos, em que só te apetece mandar a mensagem e ligar 10 vezes. Portanto, há vários. Exercícios de respiração. Eu gosto muito de um que é a respiração diafragmática, que envolve pôr a mão na barriga e a mão no peito e inspirar em menos segundos do que expiramos. Fazer exercício físico, isto parece banal, mas eu vou explicar, ou seja, há aqui esta ideia de que muita investigação que faz uma associação entre saúde mental e bem-estar emocional e exercício físico, mas eu vou explicar. E isto relaciona-se com o ponto anterior de lidar com o desconforto. Quando nós fazemos exercício físico, para além de estarmos a gastar energia e de estarmos a promover a nossa saúde, tanto física como mental, nós estamos a desafiar-nos. E agora falo por mim, que comecei a ir ao ginásio há cerca de 1 mês e tal. Eu vou para as aulas de body pump
E quando eu estou ali naquela última faixa de pernas, com a barra aqui a doer-me tudo, e o instrutor diz, faltam só 4 repetições, eu estou a morrer, mas eu vou fazer as 4 repetições. Porquê? Lidar com o desconforto. Dizer ao meu corpo, eu sou capaz de fazer coisas difíceis. O exercício físico também é isto. Também somos nós a ensinar ao nosso corpo que somos capazes de lidar com situações desconfortáveis. E isto é um bom exemplo. Exercício físico. Mostra-te a ti própria, diz a ti própria que tu és capaz. E tu és capaz de fazer as últimas 4 repetições enquanto estás a transpirar por todo lado, enquanto a perna está a tremer, e és capaz de sentar-te no desconforto de não mandar a mensagem àquela pessoa. Uma outra estratégia de regulação emocional, ou seja, aqui algo que nos permite fazer uma pausa e não reagir perante a nossa ansiedade, é escrever. Portanto, tudo o que tiver a acontecer na tua cabeça de não, mas ele vai abandonar-me, ele não gosta de mim, ele deve estar a falar com outras, tudo isso escreve num papel. Deita cá para fora, certo? Não deites para cima da pessoa. Põe num papel, ou eu também gosto de fazer, de gravar um vídeo, gravo no meu computador, gravo um vídeo a falar, se for preciso chorar, choro. Aquela energia e aquela ativação tem de sair por algum lado, mas que não saia para a procura da reassurance com outra pessoa. Outra que eu também já pus em prática, quando surge esta urgência de querer mandar a mensagem, pegar em cubos de gelo. Isto parece ridículo, mas isto está aqui uma explicação fisiológica que eu também não sei dar a 100%, ok? Eu não sou... Ainda não tenho um mestrado em neurociência, hei de ter, mas pronto. Pegar em cubos de gelo ativa aqui, ou seja, basicamente o que acontece é tirar a atenção e o foco daqueles pensamentos e foca a atenção aqui no frio que está nas mãos. Eu já fiz isto. A urgência de querer mandar mensagem era tanta e eu já sabia, lá está, que não queria mandar, que não queria ceder à minha ansiedade e tinha de lidar com o desconforto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Cubos de gelo. E meter aqui atrás e lidar com aquilo. A sensação de urgência há de passar. A sensação de vou morrer se a pessoa não me responder há de passar. Isto é um sistema nervoso desregulado e o nosso papel é regular-nos. É nós conseguirmos regular o nosso sistema nervoso. E é estas dicas. Outra que eu também gosto muito. Pesquisa no YouTube EMDR, Bilateral Sound Music. Ponham os fones e fiquem só. Deitem-se na cama, fiquem a respirar. Isto é um estilo de música, portanto, EMDR é aqui uma componente, nem sei se pode chamar bem terapia, mas eu acho que sim, portanto, terapia EMDR, que é altamente eficaz na cura do trauma. Eu li isto também no livro do Dr. Bessel van der Kolk e já vi entrevistas dele a falar sobre isto também. Portanto, há aqui este estilo de música que, de alguma forma, estimula partes do cérebro, não sei como, aquilo passa de fone em fone e acalma o sistema nervoso. Portanto, a par disto, podem meter os fones, deitar-se na cama e fazer a respiração diafragmática. A verdade é, a sensação de urgência vai passar. Eu garanto-vos. E quando vocês conseguirem acalmar, se calhar vocês ficam, eu não preciso mandar a mensagem. Ou se ainda quiserem, mandem uma amiga, ok? Expandir a janela de tolerância. Outra dica que para mim foi muito importante e que lá está, como eu disse há uns minutos, eu não conseguia fazer quando estava naquela dinâmica em que a minha ansiedade era o pico, é comunicar abertamente. E comunicar abertamente não significa apontar o dedo. Portanto, uma comunicação clara e eficaz é uma comunicação que transmite aquilo que são as nossas necessidades emocionais. E eu gosto muito de, e vi isto também noutros podcasts e mesmo no TikTok, usar afirmações da primeira pessoa. Não é dizer, tu nunca fazes nada por mim. É dizer, olha, eu tenho-me sentido desvalorizada. Só isto muda a dinâmica. Ainda por cima, se estivermos a falar de uma pessoa com vinculação ansiosa, com outra pessoa com vinculação evitante, entrar com afirmações de tu não fazes nada e tu não me valorizas e tu não queres saber, pode fazer com que o evitante fique na defensiva. E não só o evitante tem mais tendência para isso, mas mesmo outra pessoa com um estilo de vinculação seguro, digamos, pode interpretar o tu nunca fazes nada e tu nananana como um ataque, no sentido em que, bem, mas o que é que isto significa? Que eu não estou a fazer nada por esta pessoa. Portanto, fazer aqui uma reformulação
E quando queremos comunicar uma necessidade, usar afirmações na primeira pessoa. Eu tenho-me sentido desconectada. Eu tenho-me sentido distante. Há alguma coisa que podemos fazer para melhorar isso? Ou seja, haver aqui uma comunicação aberta, clara e que não seja de apontar dedos e de atacar. E aqui uma coisa interessante. Portanto, vocês agora poderão estar a pensar, mas quando é que eu sei que é uma coisa que vale a pena falar ou se vale a pena comunicar? Eu acho que vale sempre a pena comunicar se for uma coisa que fica na vossa cabeça mais do que, sei lá, 3 dias. Mas um exercício que podem fazer é pensar, isto se fosse uma amiga a fazer-me incomodava-me tanto? Porque é diferente. Quando nós estamos aqui, quando falamos de relações e falamos do amor romântico ou do amor da amizade, isso no nosso corpo é interpretado de forma diferente. Portanto, se eu pensar, esta pessoa desmarcou-me em cima da hora, é o meu parceiro romântico e isto deixou-me altamente irritada. Mas e se fosse uma amiga? Eu ficava igualmente irritada? Se a resposta for não, então se calhar não é algo que valha a pena falar com tanta urgência. Ou seja, pode ser comentado, mas de um ponto de vista calmo e regulado. De um ponto de vista de, olha, não gostei que tivesse desmarcado porque me senti, lá está, afirmações no eu. Eu não gostei que tivesse desmarcado porque me senti desvalorizada. Eu sei que pode ser algo que é uma interpretação que eu faço, mas queria partilhar contigo. Agora, se for, tu desmarcaste e tu não queres saber de mim, ok, estou a voltar ao outro ponto, voltamos a este. Portanto, ver se vale a pena comunicar. Uma coisa que para mim sempre foi tema em relacionamentos amorosos tem a ver com os atrasos. Eu irrita-me profundamente que as pessoas cheguem atrasadas, genuinamente. E quando eu penso nisto, irrita-me tanto que os meus amigos cheguem atrasados, sim. Portanto, é uma coisa minha, irrita-me muito. Eu sou uma pessoa que não se atrasa, eu sou uma pessoa que faz questão de chegar a horas, que é pontual. Portanto, seja um namorado, seja um amigo, se a pessoa se atrasar, eu vou ficar irritada. Claro que eu consigo gerir esta irritação e esta frustração, mas a ideia aqui é: o meu namorado atrasou-se, portanto, e um amigo meu, se atrasasse, também ficava irritada, portanto, eu vou comunicar isto ao meu namorado. Ou seja, olha, não gostei que tivesse chegado atrasado, porque eu de facto fiz um esforço para chegar a tempo e organizei a minha vida, e quando chegas atrasado, isso faz-me sentir pouco importante, porque parece que não valorizas o tempo que tem comigo. Uau! Porque outra coisa aqui importante também é nós refletirmos sobre aquilo que nos afeta assim tanto. Eu, quando comecei a pensar, porque é que me irrita tanto que o meu parceiro chega atrasado? E comecei a desconstruir a ideia, ou melhor, a fazer aqui as ligações e a pensar, irrita-me que ele chegue atrasado porque parece que depois vamos estar menos tempo juntos e se vamos estar menos tempo juntos, parece que a pessoa não valoriza o tempo que tem comigo, então está-se a cagar e odeia-me. Ok? Desconstruir, pensar, porque é que este acontecimento, esta situação me deixa neste estado? Ou porque é que eu valorizo tanto que a pessoa chegue a horas? Ou porque é que eu valorizo tanto que a pessoa faça planos e que me avise com antecedência? Portanto, aquilo que para vocês pode ser uma prioridade numa relação tem sempre uma razão por trás. E, portanto, isto foram as dicas e as coisas que eu me lembrei que para mim são altamente relevantes quando falamos aqui da ansiedade em relacionamentos. Queria só deixar aqui uma nota de que eu não deixei de ter ansiedade em relacionamentos. Atenção, reparem, o título do episódio não é como deixar de ter ansiedade, é o que é que eu faço para não deixar a ansiedade mandar nos relacionamentos. Ou seja, eu não deixei de a ter. Eu simplesmente deixei de agir sobre ela. Eu comecei a agir em vez de reagir. Eu comecei a fazer uma pausa quando eu sentia a urgência, portanto, tudo o que eu estive a falar agora nos últimos minutos, quando eu sentia a urgência, eu não respondi a essa ansiedade. Eu comecei a trabalhar a minha incapacidade de lidar com a incerteza. E se nós pensarmos bem, a ansiedade está muito assente na incapacidade de lidar com a incerteza. A ansiedade é isso, é eu não sei o que é que vai acontecer, portanto eu vou pensar, overthink, eu vou overdo, eu vou overplan, eu vou fazer tudo em excesso para tentar controlar o meu ambiente. Newsflash, é impossível. E a ansiedade em relacionamentos é muito mais triggering, porque na vida tudo é incerto, mas os relacionamentos são altamente incertos e altamente ambíguos. Eu posso estar a conhecer uma pessoa hoje e daqui a 3 meses estar apaixonada e daqui a 4 a relação acabar. E isto é a ambiguidade. Portanto, claro que para uma pessoa com vinculação ansiosa é muito, muito difícil de viver o amor. Mas não é impossível. Portanto, estas dicas, eu quero mesmo que pensem nas coisas e que reflitam. E parece que eu estou a dar uma aula, mas foram coisas que para mim me ajudaram bastante. E lá está, não deixei de ter a ansiedade. Deixei de ter naquele nível que eu descrevi no meu pico de 2022, deixei. Ou seja, comecei a trabalhar nisso e lá está, comecei a desenvolver a minha capacidade de tolerar a incerteza. Mas não deixei de ter por completo, ok? Comecei
a não agir sobre ela. Já me estou a repetir, eu acabo sempre por me repetir. E aqui a ideia principal é que, lá está, eu não deixei de ter ansiedade, e claro que há momentos em que eu caio em padrões antigos, em que eu ouço a vozinha de não, liga, faz alguma coisa porque ele está a afastar-se e ele não pode ir e não podemos ficar sozinhas. Mas é nestes momentos que eu tenho de estar lá para mim. Que eu e tu temos de conseguir dizer, não, o que é que se passa? Eu estou aqui, não estás sozinha, ninguém te vai abandonar. Esta pessoa não é o teu cuidador. Esta pessoa não é a tua mãe ou o teu pai. É duro. I say this with love. E é isto. Espero que tenham gostado. Gostei muito de gravar este episódio. Acho que é muito importante. E é isto. Um grande beijinho.